Neste espaço, nós vamos tratar do impacto que as desonerações tributárias promovidas pela União de 2008 para cá, impacto negativo, causaram na vida dos estados e dos municípios brasileiros. Em razão da situação de penúria que atirou, que a União acabou atirando os municípios e os estados, por conta dessas desonerações, o Tribunal de Contas da União acabou incitando uma fiscalização a respeito dessas desonerações. E, para tanto, notificou a União, através da Receita e através do Tesouro, para que informassem a existência de um estudo prévio sobre estes impactos, tanto para os estados quanto para os municípios, das desonerações ocorridas do IPI e do Imposto de Renda, que são tributos demarcados constitucionalmente para compor o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. É com surpresa que o TCU constatou que todas essas desonerações ocorridas de 2008 para cá, que monta em torno de 400 bilhões de reais, foram promovidas sem um estudo prévio do impacto nas economias regionais, do impacto nos municípios brasileiros e nos estados federados de nosso país. Isto é bastante lamentável. E o Tribunal de Contas da União, dentre as várias indicações de ilegalidades, ele acaba concluindo que a Constituição, em relação ao Fundo de Participação dos Estados, em relação ao Fundo de Participação dos Municípios, em relação, portanto, à partição de receitas, ela estabelece de forma clara que esses tributos, o IPI e o Imposto de Renda, são partilhados. A arrecadação desses tributos, uma parte pertence à União, outra parte pertence aos estados e uma outra parte pertence aos municípios. A titularidade da arrecadação desses tributos é demarcada na própria Constituição. O Supremo Tribunal Federal, quando apreciou essa questão, chegou a dizer que quando a União desonera, deveria desonerar ou poderia desonerar apenas da parte que lhe compete nessa partição de receitas tributárias, especificamente do IPI e do Imposto de Renda, e não daquela parcela delimitada constitucionalmente e que, portanto, pertence aos estados e aos municípios. Então o Supremo acabou dizendo que a União fez cortesia com o chapéu alheio. Em um bom vernáculo, foi isso mesmo que foi dito pelo Supremo Tribunal Federal quando apreciou a constitucionalidade dessas desonerações e do seu impacto na vida dos municípios. E o Tribunal de Contas da União acabou demonstrando coisas que estão nos assustando muito e que a imprensa hoje já está começando a mostrar, ainda não de forma exuberante, mas já está começando a mostrar aquilo que o TCU já apontou no seu julgado. Na questão do IPI, as alíquotas são flexibilizadas e são visíveis. No imposto de renda, foram editadas medidas provisórias, como, por exemplo, a medida provisória 590, que objetivou
beneficiar um único segmento neste país, que são os cartórios de registro de imóveis. E quando nós sabemos e aprendemos na teoria geral do direito que a lei tem que ter o caráter geral, ela não pode ser destinada a uma única pessoa, a um único segmento. E assim foi feito. E esta lei, e essa medida provisória 590 foi convertida em lei e acabou impactando, para beneficiar um só segmento, acabou impactando na vida de todos os municípios do nosso país e de todos os estados federados. Este procedimento, ele mereceu censura do Tribunal de Contas de uma maneira contundente, dizendo que se trata de uma palmar violação do Pacto Federativo. E o Supremo Tribunal Federal assim tem decidido. De sorte que nós temos sustentado, com base em diversos outros fundamentos, mas substancialmente nesses fundamentos, que essas desonerações que impactaram negativamente na vida dos municípios, sem um único estudo prévio do seu impacto, violando inclusive frontalmente a lei de responsabilidade fiscal, a autoridade não pode renunciar à receita sem que se justifique essa receita e que haja uma contrapartida, observando-se o modelo e o preceito constitucional, tanto para onerar, ou seja, tanto para tributar quanto para desonerar. Existem balizas constitucionais e balizas legais, e estas balizas não foram observadas. O que significa dizer que todas essas desonerações impactaram negativamente na vida dos municípios brasileiros e dos estados federados de uma maneira profundamente ilegal, de uma maneira profundamente ilegítima, e é o que já vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, felizmente, em nosso país.